Muito bem, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Refúgio Teológico. Esse vídeo é um vídeo sobre o curso Cosmovisão Cristã. Vamos, nesse curso, estudar o livro A Visão Transformadora, da editora Cultura Cristã. E o subtítulo é Moldando uma Cosmovisão Cristã. Um livro com mais de 150 páginas, 174 páginas, tá? Os autores Brian e Richard. Nesse vídeo, nós vamos aqui, passo a passo, né, apresentar a obra, fazer explicações para que nosso curso ele ganhe vida e ganhe entendimento aqui, tá bom? Hoje nós vamos fazer a apresentação geral assim do curso, né, mostrando os capítulos, né, vendo aqui o prefácio, a apresentação, para que vocês tenham gosto pelo assunto. Infelizmente, é um tema muito pouco debatido, muito pouco expandido dentro das igrejas, né, pois muitos não querem se empenhar nessa tarefa, e é uma tarefa necessária, né? Cosmovisão cristã. O que é isso? Para que serve? Onde usar? Tá? De que forma isso faz parte da minha vida, né, diária, dentro ou fora da sociedade? Né? Que proveito eu posso utilizar isso para meus cultos domésticos? Né? De que forma estudar a cosmovisão cristã me fortalece cada vez mais a buscar a palavra de Deus, tá? De que forma a gente pode mostrar a verdade do Evangelho aos ímpios e perdidos a palavra de Deus, né? Como defender, como anunciar, né? Tanto dentro da área acadêmica quanto da área popular. Então, a cosmovisão cristã ela é muito interessante, tá? E aí, esse livro, eu acredito que é um dos livros muito, muito bom para iniciar o estudo de cosmovisão cristã. Tá? Obviamente, não vai ser somente esse que nós vamos estar aqui apreciando e estudando juntos, tá bom? Quero aqui abrir aqui para vocês o livro. Ele é dividido em 4 partes. Deixa eu minimizar um pouquinho. Em 4 partes. Isso mesmo, Na primeira parte, nós vamos saber o que são cosmovisões. Cosmovisão e cultura. Capítulo 1, capítulo 2 é analisando as cosmovisões, tá? Capítulo 2 é a cosmovisão bíblica. Capítulo 3, com base na criação. Capítulo 4, reconhecendo a queda. Capítulo 5, transformado pela redenção. Já na parte 3, nós temos o seguinte, a cosmovisão moderna, né? Que é capítulo 6, o problema do dualismo, capítulo 7, o desenvolvimento do dualismo, capítulo 8, o progresso da cosmovisão secular, capítulo 9, os deuses de nossa era, capítulo 4, a cosmovisão bíblica em ação. Aí no capítulo 10 vai abordar o seguinte, uma resposta à cristã cultura, né? Uma projética. Capítulo 11, a cosmovisão e a academia, né? Capítulo 12, rumo a uma estrutura filosófica cristã. Então, tudo isso é imprescindível a gente poder estudar. Vamos ver aqui a apresentação, tá? Vejamos o seguinte. Esse livro foi motivado por um profundo desapontamento e por um desejo intenso. 2 motivos conduzem ou surgiram para que esse livro pudesse brotar e chegar até nós. Os autores, eles próprios cristãos, observam que um grande número de seus contemporâneos norte-americanos se considera cristão. Ainda assim, o cristianismo é ineficiente para moldar suas vidas públicas. Veja só, o cristianismo é um sistema, tá, de fé, um sistema histórico que visa moldar as vidas públicas, não apenas vidas privadas, né, entre 4 paredes, dentro de uma casa e dentro de uma igreja, mas toda a esfera
da sociedade, jurídica, educacional, artística, musical, e assim por diante. Então, o cristianismo ele visa, de fato, moldar, transformar a vida, o ser humano, em seu ambiente social, em sua sociedade. O que modera com eficácia nossa vida pública e a nossa sociedade em geral é a subserviência com que tratamos a ciência, a tecnologia e o crescimento econômico. Na maior parte do tempo, o cristianismo fica de lado e simplesmente observa. Esse é o desapontamento dos autores. O desejo intenso deles é que haja mudança, porque o cristianismo pode receber uma inclusão social e cultural. Então, só por meio do verdadeiro cristianismo, do conhecimento do evangelho, a verdadeira inclusão social e cultural acontece, pois nisso eles veem a vida, o direcionamento e a esperança que nossa sociedade tanto precisa. Walsh e Matt Denton questionam por que o cristianismo norte-americano permanece tão separado da sociedade. Esse é um fato que não só está acontecendo nos Estados Unidos, mas acontece aqui no Brasil de forma, eu acredito, que pior. Por que pior? Porque nosso Brasil ele foi explorado, ele foi cultivado, foi dominado por uma nação católica, uma nação que desprezava a palavra de Deus, e a consequência desse desprezo é perceber que no descobrimento do Brasil, tanto naquela época quanto hoje, existe essa separação do cristianismo com a sociedade. E acredito eu que hoje em dia está pior. A sociedade em si e a sua forma de existir, ela já está em um nível de ser anticristã. Então, a resposta deles é mais ou menos esta. Se buscarmos em qualquer sociedade por sua transformação básica, descobrimos que ela é formada pela cosmovisão daqueles que a compõem. Isso é o que modera a sua existência. Infelizmente, no Brasil, o que está sendo modelado atualmente em todos os setores da sociedade não é a cosmovisão cristã, mas, entre aspas, cosmovisão de ideologias ou de outras religiões antibíblicas. Então, a cosmovisão de um povo é sua maneira de pensar a respeito da vida e do mundo, associada aos valores que estabelece para si mesmo dentro do contexto daquela maneira de pensar. Ou, em outras palavras, então, um indivíduo, ao pensar ou ao acreditar e também ao proferir qualquer coisa a respeito da vida e de coisas a respeito do cosmos e do que acontece após a morte, isso está associado ao que ele, de fato, tem como ideal em sua mente, em sua psique, em seu interior. Se não existir nada, se existir algo distorcido, obviamente a sua resposta, as suas colocações serão extremamente dissociativa da realidade. Os japoneses têm uma cosmovisão que molda a sua vida em um conjunto. Os índios canadenses, Dene, têm uma cosmovisão. A cultura da maioria da América do Norte existe uma, e assim por diante. Existe também uma cosmovisão cristã, que na verdade não está claramente incorporada em algumas sociedades existentes, mas está expressa nas escrituras. Para adotar o cristianismo com autenticidade é preciso ser uma pessoa de fé que aceita aquela cosmovisão bíblica. Walsh e Biderton dão uma declaração renovada do que é essa cosmovisão bíblica. Eles desejam, especialmente, enfatizar que o escrutínio preciso dessa cosmovisão deixa clara sua extensão. Essa é uma cosmovisão para moldar a vida como um todo, e não apenas alguns âmbitos religiosos, espirituais ou sagrados da vida. Muito diferente do que as religiões pregam, o cristianismo ele visa, de fato, transformar, salvar, perdoar e regenerar
vidas humanas. E essas vidas, elas vão refletir a doutrina de Cristo em seus ambientes, tanto privados quanto públicos. Então, por que ela não funciona realmente assim? Porque o cristianismo, de fato, não está funcionando. Podemos questionar ou perguntar a partir de agora. Porque a cosmovisão cristã permanece tão excluída da educação, da sociedade, da política, da própria religião, apesar de tantos nela se considerarem cristãos. Por que isso está acontecendo? Como é que uma sociedade, por exemplo, aqui no Brasil, permite que indivíduos psicopatas assumam poder? Uma vez que o Brasil, a grande parte do Brasil, se diz religiosa. Como é que uma nação permite a prostituição, seja infantil ou de pessoas adultas, no sentido de acharem interessante ou bom, né? E até mesmo receber aplausos de grupos políticos que desejam financiar a prostituição, uma vez que essa sociedade se intitula religiosa. Como isso é possível? A resposta que os autores desenvolvem é que os cristãos, em geral, falham de perceber o alcance radical da cosmovisão bíblica. Eles consideram que seu impacto formativo não alcança além de um ângulo religioso da vida. Veja aqui, mas não existe. Veja, está aqui, mas não existe. É como eles pensam. Eles não percebem o desejo ardente de Deus pela expressão da fé no Estado ou sociedade caracterizada pelo senso comum, a chamada polis. Consequentemente, outras cosmovisões e outras crenças concorrentes moderam vida pública. Resumindo, os cristãos são dualistas. Então, esse livro é um chamado veemente aos cristãos para ter um coração e uma só mente e reconhecer Jesus Cristo é Senhor da vida como tudo. Leiam como uma análise perturbadora sobre o que impede tal simplicidade do coração e da mente. Leiam também como uma receita provocativa para vencer os obstáculos e recuperar a atitude de servir apenas um mestre. Então, assim, só o Evangelho transforma, só o poder de Deus transforma, só a, a influência do Espírito Santo de Deus transforma o indivíduo que era pobre e pecador em alguém regenerado, em alguém sendo ele agora passando de escravo do pecado a filho de Deus por adoção. Então, é um tema muito importante para a gente poder aí estudar e entender que o cristianismo faz parte da nossa vida como um todo. Não é apenas uma questão mental, mas uma vida cristã prática, onde cada momento de nossas vidas ela reflete a verdade do Evangelho. Eu vou ver aqui com vocês o prefácio, tá certo? Na medida que for interessante, eu vou talvez citar alguma coisa ou não, tá bom? Prefácio. Esse livro originou-se de uns 20 cursos sobre cosmovisão cristã, que nós dois ensinamos em vários campos universitários na região de Ontário Sul, entre 1977 e 1983. Sobre isso, eu não conheço aqui no Brasil se existe algum tipo de incentivo a essa prática nas universidades, tá? Acredito que não. Se tiver, é muito pouco. Nosso alvo era auxiliar os estudantes a desenvolver uma cosmovisão cristã integrada, uma cosmovisão que fosse tanto fiel às escrituras quanto motivadora de uma obediência cristã em uma era secular. Aí que está o essencial desse trabalho de cosmovisão cristã, que é justamente um estudo baseado extremamente nas escrituras. Este livro tem o mesmo objetivo. A primeira parte introduzirá as cosmovisões. O capítulo 1 discute o que elas são e como nos afetam. Já o capítulo 2 atentamos para
para a forma de avaliá-las, o que faz uma cosmovisão específica ser boa. A partir dessa visão geral, nos direcionamos para a parte 2, para uma exposição da cosmovisão cristã. Cada um dos três capítulos aqui desenvolve um elemento crucial da perspectiva cristã. Na parte 3, a cosmovisão moderna apresenta a visão que atualmente guia a sociedade ocidental. Já o capítulo 6 observa sua base dualista e o capítulo 7 explica de onde ela veio. O capítulo 8 e o 9 analisam a idolatria e a situação profundamente difícil da nossa era presente. Então, as partes 1 a 3 nos preparam para a resposta cristã da parte 4. Nesses últimos capítulos, enfatizamos a natureza comum de nossa resposta cultural. As conclusões às quais chegamos aqui, particularmente, são sustentadas por cristãos eruditos. E assim, a bibliografia com a qual concordamos é muito mais do que um anexo. É, na verdade, uma bibliografia sem a qual não podemos viver. Nossa crença de que as cosmovisões são comuns é indicada pelo fato de que este livro foi escrito em coautoria, mas a natureza comunitária desse livro é também evidenciada por todas as outras pessoas que contribuíram para esse projeto. Infelizmente, podemos agradecer apenas a poucos nesse espaço. Aí tem aqui algumas citações de pessoas, tá? Isso aí vamos passar. Então, finalmente, esse livro nunca teria sido escrito sem nossos alunos. Suas perguntas, ideias e reações entusiásticas à cosmovisão cristã e suas implicações transformadoras de vida constituíram um estímulo fundamental em nossas escrituras. Bem, no próximo vídeo que nós vamos gravar, nós vamos entrar na parte 1, que é o que são cosmovisões, tá? Então, aqui no canal, na playlist, tem um primeiro vídeo falando sobre filosofia, tá? Por que filosofia? Porque começar o estudo de cosmovisão cristã tendo um pequeno contato com a filosofia. Por quê? A cosmovisão cristã e a teologia, a filosofia, elas se somam, elas se fundem, tá? Então, é como se fosse uma pequena introdução para que você possa compreender melhor a cosmovisão, tá certo? Porque a cosmovisão, ela bebe muito da filosofia, tá? E a filosofia bebe bastante da teologia. Então, convido você a estudar conosco esse curso Cosmovisão Cristã. Nós vamos ver parte por parte, página por página, e assim a gente se preparar para ter uma cosmovisão cristã e podermos realmente, de fato, ter uma vida mais cristã por meio das escrituras. Então, compartilha, se inscreva, deixe seu comentário e até o próximo vídeo.